Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, nós estamos aqui para falar aos irmãos na noite deste dia a respeito da Palavra de Deus. Escolhemos como tema desse nosso encontro hoje aqui, amadurecer é preciso, exatamente por causa dos dias que nós estamos vivendo nesse momento. Eu quero ler com os irmãos aqui o capítulo 13 de 1 Coríntios, o versículo 11, apenas o versículo número 11. Diz assim a palavra de Deus: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Meus queridos irmãos, meus amigos, o dicionário Aurélio, ele traz para nós o significado desta palavra de amadurecer, o amadurecimento, porque o tema que eu escolhi para falarmos hoje é amadurecer é preciso. O dicionário Aurélio diz que amadurecer é aprimorar, é aperfeiçoar, é ter prudência, é, na verdade, ter experiência, é ter a capacidade de fazer uma reflexão, é a capacidade de pensar, é ser ajuizado. Na verdade, isto é o amadurecimento. E o processo de amadurecimento, ele é o responsável de conduzir a pessoa, na verdade, para o desenvolvimento pleno. E isto é individual. Isso jamais se fará no coletivo. E nós queremos dizer a vocês que muitas pessoas passam toda a sua vida verde. Eles nascem, crescem, envelhecem e nunca conseguem amadurecer. É uma situação difícil que eles passam vivendo. Verde toda a sua vida. Não amadurece, não cresce, por isso eles não vão avante, eles não conseguem ir mais longe e às vezes eles são derrotados nos seus próprios projetos, sejam eles de todas as naturezas, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais, sejam eles espirituais. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O amadurecimento, ele é um processo. Não é um tilintar de dedo, não é distorcer uma torneira, não é botar o dedo lá no apagador de luzes que a coisa vai acontecer desta forma. Mas o amadurecimento, ele é um processo e você precisa entender isso. Nenhuma fruta, ela nasce hoje e amanhã ela já está madura. Isso jamais vai acontecer. Há, na verdade, algumas frutas que, ao invés de amadurecer, elas apodrecem antes do tempo. Há pessoas, hoje, que têm que comer frutas verdes. Eles têm que ouvir, eles vivem ouvindo, às vezes, muitas frutas verdes. E ele comendo uma fruta verde, o problema que acontece na sua vida é que aquela comida é indigesta. Vai ter problema, ele não vai subtrair os nutrientes necessários que precisa tirar daquele alimento, porque ele ainda não é um alimento saudável. E as pessoas vão saber, vão notar o seu amadurecimento pelo seu falar, pelo seu modo de agir. Ele vai detectar perfeitamente se você é uma pessoa madura ou não. Deixa eu lembrar a você, há pouco tempo atrás, nós ouvimos, porque o Brasil todo, o mundo todo, ficou sabendo de uma pessoa, um cantor gospel, que chegou ao ponto de dizer a seguinte expressão: eu sou acima da média. Ora, esta pessoa, será que ela estava amadurecida?
Ou será que ela estava vivendo uma vida diferente? Essa vida diferente que eu chamo é o amadurecimento químico. Há pessoas que amadurecem quimicamente. Há um elemento na química chamado de carbureto. Esse carbureto, quando você pega esse elemento químico e coloca, por exemplo, na banana, ele faz a banana ficar amarela. Mas aquela banana não amadurece, ela amolece, ela fica amarela, ela fica sem gosto, não tem ao seu paladar aquele gosto que é aprazível. E além disso, ela faz mal à saúde. Deixa eu dizer para você, meu querido irmão, o cristão amadurecido às pressas, quimicamente, ele nunca será um bom crente, ele nunca será um bom obreiro, ele não será um bom pastor, ele não será um bom pregador, ele não será um bom ensinador, ele não será um bom escritor, etc. Ele não servirá para muitas coisas. Sabe por quê? Porque ele está querendo pular etapas na sua vida. E não adianta pular etapas. Esses crentes, na verdade, eles sobem de elevador. Eles não querem subir de escada, porque sabe que a escada, ela demanda tempo, ela demanda energia, ela demanda coisas parecidas com isso. Por isso que ele não quer, de forma alguma, amadurecer normalmente. Ele vai ter problemas. E os problemas na vida dele não serão problemas que serão resolvidos rapidamente. Serão problemas que terá um tempo muito, um tempo enorme para ele depois ter que amadurecer. Se ele seguir as regras normais, as fases normais, não pular nenhuma fase na sua vida e tiver a paciência normal, ele vai chegar lá na frente. Deixa eu dizer para você aqui, quem não amadurece fácil, tem pessoas difíceis que eles não vão amadurecer fácil. Eu quero colocar isso para você fazer um exame introspectivo, sabendo se você está vivendo desta forma ou não. Isto aqui é um estudo da palavra. Nós estamos aqui colocando a palavra do jeito que ela é. A carapuça serviu? Você coloca. Se não serviu, glória a Deus, vamos seguir para frente. Mas quem é que não amadurece facilmente? Primeiro, os cabeça dura. Aquelas pessoas inflexíveis. Tem pessoas que ele se acha, ele é intransigente em tudo, ele sozinho está certo. Essas pessoas serão muito difíceis de amadurecer. Eles são negligentes quanto ao crescimento, quanto à responsabilidade de entender que se você não colocar como regra na sua vida um crescimento normal, um amadurecimento normal, você vai ter problema. Deixa eu dizer uma coisa para você, para ficar bem claro isto. A única pessoa que Deus fez grande, a única, foi Adão. Na primeira prova, ele foi reprovado. Na primeira. Deixa eu dizer para você, a partir daí, Deus começou a pegar as coisas e fazer todas elas pequenas e levando passo a passo para que ele pudesse amadurecer. Tá certo? Segundo tipo de gente que não amadurece fácil é aqueles que costumam dizer que são os donos da verdade. Há pessoas que eles imaginam que são os donos da verdade. No processo que nós estamos vivendo hoje, por exemplo, esta pandemia que nós estamos vivendo aqui, há pessoas que querem saber mais que os médicos. Há pessoas que eles imaginam que estão mais bem informadas do que o secretário da saúde do município, do que o prefeito, do que o governador. Eles acham que sabem mais do que o ministro da saúde.
eles imaginam que é mais inteligente ou sabe mais do que a Organização Mundial de Saúde. São pessoas que, na verdade, eles imaginam que são os donos dela, os donos da verdade. No entanto, nada disto é verdade. Ele chega ao ponto de dizer para nós assim: você, pastor, está fechando a igreja porque não tem fé. Se você tivesse a fé que eu tenho, você deixava as coisas todas desta forma. Isto não é bem esta questão. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão. A fé não é de todos. A fé sua não é a mesma minha. A minha não é a mesma dos meus irmãos. Então, calma com isso. Essas pessoas que são os donos da verdade, eles chegam ao ponto de dizer, em alto e bom som: será que essas igrejas do Brasil todo que estão fechando, será que eles não se lembram de quando lá no Egito teve 3 dias de trevas? Que ninguém se levantava, que ninguém se apalpava, que ninguém andava 1 metro para frente, 1 palmo, conforme a Bíblia diz. E lá no Israel de Deus, lá estava o povo com luz, com calor, o sol estava oferecendo toda a energia que eles precisavam. Ele diz desta forma. Ele chega ao ponto de dizer que nos dias da morte dos primogênitos, passava-se o sangue nos umbrais da porta e aquela casa não tinha nenhum problema. Deixa eu dizer para você, meu querido irmão, aqueles crentes ali do Israel de Deus, lá no Egito, eles realmente passavam o sangue nos umbrais da porta, mas eles ficavam dentro de casa, eles estavam dentro das suas casas. Deixa eu ir mais. Alguns outros, dono da verdade, diziam o Salmo 91, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Ora, tudo isto é verdade. Eu não estou aqui de forma alguma dizendo a você que esta palavra não é a verdade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que cada caso é um caso. A igreja, ela é a instituição de mais credibilidade hoje de todas as instituições. A credibilidade da igreja, ela é superior ao judiciário. A credibilidade da igreja é superior ao executivo. A credibilidade da igreja é superior ao poder legislativo. Qualquer instituição hoje, ela tem menos credibilidade do que a igreja. Agora, porque a igreja tem essa credibilidade, eu vou levar a igreja a cometer irresponsabilidades? Não é por aí. Fique sabendo, meu querido irmão, você que acha que sabe que é o dono da verdade, deixa eu dizer, um homem, um centurião, chegou para Jesus um dia e pediu que Jesus fosse na sua casa para curar o seu servo que estava em casa. Só que ele disse para Jesus a seguinte palavra: olha, eu tenho soldados que eu comando, que eu digo a esse vai e ele vai, a outro vem e ele vem. Agora, eu também, Jesus, sou homem sujeito à autoridade. E Jesus olhou para ele e disse: eu nunca vi tanta fé em Israel. E Jesus disse para ele: pode ir para a tua casa, seja feito segundo a tua palavra. Você entendeu o que eu quero dizer? Se eu não, por autoridade que eu tenha, por autoridade que nos foi constituída por Deus, não a mim, mas aos pastores, nós ainda somos homens sujeitos às autoridades. Eu gostaria muito que você compreendesse esta questão. A igreja, ela é responsável pelo bem-estar, pela confiança dos nossos munícipes. E é por isso que nós tomamos
esta decisão. Nós vamos estar em nossas casas, ajudando o poder público. Nós vamos estar na nossa casa, protegendo a nossa família, protegendo as nossas crianças e também protegendo os nossos velhos. Outro sim, o fato que eu gostaria de deixar bem claro para você, o fato de eu não estar indo à casa de oração, que costumeiramente eu, você, a sociedade e todos nós costumamos dizer que é a igreja, que é o templo, mas na verdade ela é a casa de oração, porque o templo de Deus sou eu, é você, somos nós. O fato de eu, você, nós não estarmos indo à igreja, isso não quer dizer que Deus não vai estar morando nesse templo. Deixa eu lhe dar um exemplo e fazer você se lembrar em uma situação que houve com alguns irmãos nossos que moravam em Jerusalém. Nabucodonosor pegou o jovem Daniel, pegou os jovens Azarias, Ananias e Misael, ou conforme você queira chamar, Sadraque, Mesaque e Abdenego, pegou eles e tiraram lá do templo lá de Jerusalém e levaram eles para a Babilônia. Mesmo assim, eles estando em outra casa, não era nem na casa deles. Lá eles perderam o templo, perderam a residência, perderam os amigos, perderam os pastores, perderam toda a comunicação com o seu povo. Mas mesmo assim, lá na Babilônia, eles não perderam a comunhão com Deus. Eu e você não precisamos de estar angustiados por passarmos alguns dias dentro das nossas casas. Nós temos que nos amadurecermos e saber que eu preciso brilhar aonde eu estou plantado. Eu preciso frutificar aonde eu estou plantado. Eu preciso colocar isso para fora. Talvez você não queira ficar tanto em casa, porque na sua casa agora você precisa de fazer o seu culto doméstico, a sua esposa, seus filhos ou vice-versa, precisam conhecer a sua devoção, a sua piedade, o seu caráter, os seus princípios. Mas eu quero dizer para você, fique tranquilo, tá? Nós tomamos uma decisão correta, nós estamos cultuando a Deus, nós estamos na nossa casa tendo um grande momento para estar perto da nossa família, tá bem? Outras pessoas que terão muita dificuldade de amadurecimento são os soberbos. Os soberbos, eles imaginam que desta água eu não bebo, eu não sou um fracote, eu não vou entrar por esse caminho, eu vou andar do jeito que eu gostaria. É difícil você amadurecer se tem esse pensamento. Quarto, as pessoas que pensam que só eles sabem fazer. Estas pessoas, eles precisam de compreender claramente que nós só fazemos por causa da comunhão. Todos nós dependemos um do outro. Não há rico sem pobre, não há um velho sem criança, não há uma criança sem velho. Todos nós vivemos em uma corrente e que nenhum S dessa corrente pode quebrar. Todos nós somos pessoas dependentes. Nós vivemos em um conjunto. Nós somos criados para viver desta forma, gregários, juntos, muita gente. Então, não pensa você que só você sabe fazer. Quinto, deixa eu dizer para você de uma outra classe, é aqueles que pensam que se ele sair, tudo vai acabar. Se ele não for à igreja, a igreja vai fechar. Se ele não fizer uma outra coisa, aquilo vai ficar sozinho. Esse sentimento não é seu, não é de hoje. Esse sentimento, se você buscar a Bíblia Sagrada, você vai ver. Desde o começo foi assim. Um dia, um dos maiores profetas, aos meus olhos, chamado Elias, ele disse para Deus, eu fiquei sozinho, não tem mais ninguém. Deus chegou para ele e falou, meu filho, calma o teu coração aí, meu filho, eu ainda tenho 7.000 que não dobrou os seus joelhos. Outro dia, Jesus falava, fazia um discurso lá e os discípulos queriam ir embora.
outros foram embora. E alguns deles disseram, olha, se eles forem embora, o que vai acontecer? A obra não vai seguir avante? Jesus olhou para eles e disse, não se preocupem não, se esses aqui se calarem, as pedras vão se calar, as pedras irão clamar. Ora, Jesus disse claramente, eles falavam de Abraão, ele disse, olha, não se preocupe não, esse negócio é de Abraão, eu tenho condição de suscitar filhos a Abraão do jeito que eu muito bem entender. Então, meu querido irmão, não pensa que se você sair, a igreja vai fechar. Se nós ficarmos alguns dias sem culto, a igreja vai fechar. Deixa eu dizer para você o sentimento que eu tenho no coração. Depois desses dias, a sua igreja vai encher. O povo vai aflorar mais, o povo vai querer ir mais para a igreja. Não se preocupe disso não. Vai dar mais saudade nos crentes de cultuar. Muitos crentes que não estavam indo à igreja, nem às vezes dando moral para ir à igreja, em um culto de doutrina, ou em um culto de quinta-feira das irmãs, ou da juventude, muita gente agora vai ter a alegria, a vontade de voltar a ir para a igreja. Então deixa eu dizer para você, o que é na verdade amadurecer? Porque o tema desta palavra que eu estou usando para falar para você agora, amadurecer é preciso. Ora, o que é então amadurecer? Amadurecer, em primeiro lugar, é se corrigir. Eu e você precisamos nos corrigir cada dia mais. A Bíblia diz que há 9 frutos do Espírito. Começa com amor, bondade, benignidade, fé, mansidão, etc, etc. Mas o último deles, sabe qual é? Temperança, autocontrole, domínio próprio. Por que esse é o último fruto? Porque é o mais difícil. Ele é o último porque é o mais difícil de ser alcançado. E eu estou dizendo para você, precisa amadurecer, meu querido irmão. Você precisa ter autocontrole, você precisa ter domínio próprio, aprender essas questões de autodisciplina. Deixa eu dizer para você, Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, Paulo diz assim, tem cuidado de ti mesmo. Via de regra, nós temos cuidado de todo mundo. Nós temos cuidado do governo, temos cuidado do judiciário, do legislativo, temos cuidado com o vizinho, temos cuidado com a mulher, com o filho, com o pastor, com a igreja, mas às vezes esquecemos de cuidar de nós mesmos. Deixa eu dizer para você, amadurecer é você aprender a se corrigir. Olha no espelho, faça um autoanálise. Você está lembrado que Raul Seixas cantava uma música que ele diz assim, que ele olhava no espelho e via Pedro negando Cristo por 3 vezes? Ora, quando eu olho no espelho, eu não posso ver outra pessoa, não. Quando eu olho no espelho, eu preciso ver a mim mesmo. Então procura se corrigir. Você quer amadurecer? Eu estou dizendo para você. Amadurecer é preciso. Então olhe no espelho, fique de olho no espelho, olhe para você e procura se corrigir. Segundo, o que é amadurecer? É crescer no segmento que você está inserido. Lá no seu trabalho, você precisa amadurecer. Deixa eu dizer com todo respeito e humildade que um homem pode ter diante de Deus e diante da sociedade do mundo que eu estou agora. Eu comecei num escritório de contabilidade como office boy, levando papel para lá, para cá, indo ao banco, fazendo isso e aquilo. E eu terminei naquele escritório sendo o proprietário. Eu saí de office boy. Daquele office boy eu passei a auxiliar de contabilidade. Depois eu passei a ser chefe do escritório. Depois eu passei a ser o dono do escritório. O que é que eu estou dizendo para você? É que você precisa crescer no segmento que você está inserido. Pense em crescer, pense em amadurecer aonde você estiver. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua igreja. Eu comecei na minha igreja como
pedindo a Deus que eu queria ser o porteiro da igreja. Foi desta forma. Cresça no segmento que você está inserido. Amadureça no segmento que você está inserido. Deixa eu dizer, a Bíblia diz lá em Efésios 4:15, capítulo 4, todo ele, mas do 15 para frente, Paulo disse que nós precisamos crescer em tudo. Crescer em tudo. Eu tenho que amadurecer em tudo. Eu não posso crescer apenas a minha orelha, ficar bom para ouvir. Eu não posso apenas crescer a minha cabeça, ser o sabichão. Eu não posso apenas crescer os olhos, ver os defeitos dos outros. Eu não posso crescer apenas as mãos, tirar o que não é meu. Eu não posso crescer os meus pés, indo aonde eu não estou autorizado a ir, ser insubmisso, desleal, indisciplinado. Mas preciso crescer em tudo. Eu não posso crescer apenas a minha língua, falar o que eu achar que está certo. Eu não posso crescer apenas o coração. Tem gente que cresce tanto o coração que ele fica melhor e maior do que Deus. Ele quer ser melhor do que Deus. Outros crescem o nariz. Eles crescem tanto o nariz, eles metem o nariz onde não foi chamado. Deixa eu dizer para você, você sabe por que o porco tem o nariz redondo? É porque ele fica fuçando o dia inteiro. O dia todo ele fica fuçando. Então pare de ficar fuçando aonde não é sua competência, para que o seu nariz não possa também se arredondar. Então amadurecer, meu irmão, é crescer no segmento que você está inserido. Terceiro, é colocar em prática o que é ensinado para você na igreja que você está. Você tem que colocar em prática os ensinamentos. Veja bem, deixa eu lhe dar uma palavra. Há pessoas que vão à igreja com outras intenções. Deixa eu lembrar a você um caso em que uma mulher tinha um fluxo de sangue. Já havia gastado tudo que ela tinha com os médicos e indo cada dia pior. Mas ela foi na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha a diferença daquela mulher e às vezes de muitos crentes que não querem amadurecer. Há muitos crentes que vêm à igreja diferente daquela mulher. Há muitos crentes que vêm à igreja para mostrar a sua roupa, para mostrar o seu carro, para mostrar o seu penteado, para dar notícias ruins. Ele vem para trocar mensagem pelo Zap. Alguns vêm até para namorar pelo celular. Essas pessoas não são abençoadas. Elas vêm para cá para tocar na vida das pessoas. Mas aquela mulher do fluxo de sangue, ela veio à igreja, não veio para mostrar nada, mas ela veio para tocar em Jesus. Você quer crescer? Você quer amadurecer? Aprenda a ir à igreja para tocar em Jesus, mesmo que lá você ouça notícias ruins, porque lá também, quando aquela mulher chegou onde estava Jesus, uma pessoa chegou no ouvido de Jairo e disse: Jairo, larga de incomodar o mestre aí, a sua filha já morreu. Mesmo que você ouça notícias ruins, mas deixa eu te dar um conselho. Toque em Jesus e você vai ser abençoado. Essa mulher do fluxo de sangue, ela chegou lá e tocou em Jesus. Ela colocou em prática o que o pastor e esse livro também está te ensinando todo dia. Estou já quase completando esta mensagem, mas eu gostaria de dizer a você que você precisa frutificar aonde você está plantado. Comece a frutificar. Não cometa os mesmos erros que você tem cometido. Eu não posso cometer os mesmos erros que eu tenho cometido. Eu não posso agir pela emoção. Eu preciso agir pela razão. Eu tenho que ter bom senso. Eu tenho que ter coerência.
eu tenho que ter limites. Eu preciso florescer, eu preciso frutificar onde eu estou plantado. Eu preciso pensar nas consequências na minha vida. Salomão, no capítulo 1, versículo 9, lá do livro de Eclesiastes, ele disse o seguinte: olha, meu irmão, faça tudo quanto parecer bonito aos teus olhos, faça tudo quanto parecer bom ao teu coração, mas lembra de uma coisa, de tudo isso que você fizer, Deus te trará para juízo. O que você fizer, lembra disso, vai ter consequências. Deixa eu dizer para você, você precisa frutificar onde você está plantado. Deixa eu dizer, saiba, conscientize-se dos seus direitos, mas se conscientize também dos seus deveres. Você vai amadurecendo dessa forma. Meu irmão, amadurecimento, ele não se resume na inteligência sua, na perspicácia, no seu QI, no seu poder de entender as coisas. Ele não se resume nisso, ele não se resume nas suas formaturas acadêmicas, nas graduações, pós-graduações e outras coisas mais da sua vida. Não se resume também nas suas amizades, na sua convivência, não se resume na sua grandeza patrimonial, nas suas finanças, no seu modo de viver diário, ou seja, na sua capacidade financeira, patrimonial. O amadurecimento seu também não se resume no seu profissionalismo, na sua condição de trabalho, nos cargos que você já desempenhou, no seu currículo. Tantas coisas você já fez. Isso também você precisa entender. Você precisa entender que os seus talentos, que a sua capacidade também não vai se resumir nisso. Você precisa entender que tem alguma coisa a mais. O seu amadurecimento, ele será visto e sentido na sua personalidade, no seu caráter, porque na verdade, o seu caráter, que a sua mãe te ajudou a formar lá no berço e que às vezes filho não quer, a disciplina do pai, a disciplina da mãe, ele vai ter problemas na personalidade futura. E eu quero dizer para você, o seu amadurecimento será visto na personalidade sua lá na frente. Você quer um exemplo? Eu vou lhe dar o exemplo de Pedro no seu início da sua fé. Ele era leigo, sem formação, mas um dia ele se tornou maduro. E eu mostro para você isso aqui na Bíblia Sagrada. Quando ele já estava mais velho, ele se tornou maduro. Eu vou ler um versículo aqui para você entender perfeitamente o que eu estou dizendo aqui. Quando Pedro começou, quando ele fez a sua epístola universal, ele escreveu o seguinte aqui na primeira epístola, no capítulo 1, verso 1. Ele escreveu assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele escreveu o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, não é? Mas ele amadureceu um dia. Sabe o que ele escreveu aqui? No primeiro versículo da sua segunda carta, ele escreveu assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Ele pensou que era grande, mas ele amadureceu um dia. E ele disse: agora não, eu não sou mais o apóstolo, eu sou o servo de Jesus Cristo. A sua vida toda é um exemplo de amadurecimento aqui. E eu quero dizer para você que esse amadurecimento compreende em aprender com os outros, ouvindo, vendo. Preste atenção nas experiências dos outros. Aprenda com as suas cabeçadas. Aprenda com as cabeçadas dos outros, com os seus erros. Para você amadurecer, não se preocupe.
precisa se humilhar, precisa ser humilde, precisa reconhecer as suas fragilidades pessoais. Não se preocupe não, você é uma pessoa normal. Para você amadurecer, você precisa ouvir mais do que falar, você precisa ouvir mais e falar menos. São 2 orelhas, são 2 ouvidos e apenas uma boca. Você precisa aprender para crescer, amadurecer, meditar mais. Procure não agir precipitadamente. Não tome decisões precipitadamente. Não faça votos precipitadamente. Porque ninguém é obrigado a votar. Ninguém. Mas se fez o voto, é bom que cumpra. Não, para você amadurecer, não creia, meu irmão, em tudo que se ouve. Não acredite em tudo que falem para você. Tenha prudência. Aprenda a filtrar as coisas. Procure ter conhecimento da causa para depois você ficar repassando aí. Eu já disse, Pedro foi um exemplo que amadureceu. Pedro foi um exemplo. Antes, você pega a Bíblia e você vai ver Pedro dando lugar ao diabo. Você vai ver Pedro cortando a orelha de um servo do sumo sacerdote. Você vai ver um Pedro afoito. Você vai ver um Pedro lá negando a Jesus. Mas depois ele amadureceu, ele cresceu, ele começou a amar a Jesus e as suas ovelhas. Ele curou o coxo lá na Porta Formosa. Depois ele foi interrogado lá no Sinédrio. Ficou calado, humilhado, mas disse aos homens lá: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, pode até bater em mim, eu vou sentir honrado em apanhar, mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, é melhor eu atender e obedecer a Deus do que obedecer a vocês. Deixa eu dizer uma coisa para você, e isso, ele permaneceu fiel até o fim da sua vida. Você está lembrado quando Herodes prendeu Tiago, prendeu ele também e matou Tiago à espada e o povo bateu palma e ficou alegre e satisfeito. E aí Herodes tão alegre ficou com aquilo que ele disse: agora eu vou matar Pedro no dia lá da festa. Lá naquele dia da festa eu vou matar Pedro. Mas a Bíblia disse que Pedro estava tranquilo. Ele já tinha amadurecido, ele já estava tão em paz que no dia que o Herodes disse que iria matá-lo, a Bíblia disse que Pedro estava dormindo lá na prisão. A igreja orava por ele, mas ele estava tão em paz, ele estava tão maduro, tão consciente, sabendo em quem ele tinha crido, que ele estava tão tranquilo que a Bíblia diz que ele estava dormindo. E o anjo chegou lá onde ele estava, teve dificuldades para acordá-lo. Foi por isso que ele escreveu aqui na sua 2ª carta, ele disse para o mundo todo, ele disse: gente, lança sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu estou tomando o exemplo de Pedro aqui, porque ele amadureceu. Eu e você também precisamos amadurecer. Meu irmão, eu quero dizer para você, precisamos amadurecer. Nossa vida, ela é um aprendizado. Quem não amadurecer, não vai passar no vestibular das grandes realizações da vida. Pedro só conseguiu grandes realizações porque ele passou pela escola do amadurecimento. Há muitos irmãos, muitos obreiros, querendo queimar etapas. Não adianta. Se você queimar etapa, você mais cedo ou mais tarde vai ter que voltar lá. No meu tempo, que eu estudava, eu não saía da 2ª para a 3ª série se eu não soubesse tabuada. Hoje, infelizmente, depois de algumas coisas que foram implantadas pelo governo que nos antecedeu aí, querendo acabar com o conhecimento das crianças, tem menino hoje que está no ginásio. Do meu tempo era ginásio. Hoje é o 5º período, 6º, 7º, 8º, 9º período, que eles não sabem a tabuada, não sabem conjugar um verbo no presente do indicativo. Essa é a verdade. Infelizmente, é assim. Se queimar etapa,
vai ter problema lá na frente. Deixa eu dizer para você, quem queima etapa não amadurece nunca. Ele vai ter problemas para amadurecer. Deixa eu lembrar você, quase todas as pessoas já assistiram um filme chamado Karate Kid. Tá lembrado daquele garoto? Ele levou uma bela de uma surra e aí ele queria agora lutar contra os seus algozes, conseguiu um treinador e disse, me treina porque eu quero agora chegar lá e dar um jeito nos meus algozes. O treinador disse, tá bom, você quer aprender a lutar? Ele disse, quero. Ele disse, então vá pintar a cerca lá da minha casa. Vai pintar a cerca lá. Vai fazer esse movimento com a mão. Ele ficou pé da vida, chateado, porque como é que era aquilo? Como é que ele estava? O mestre estava dizendo que ele precisava passar por aquele deserto ali, aquele exercício com a sua mão, porque dali era aonde ele começaria a aprender a arte de lutar. Depois que ele fez isso, terminou, ele disse, já pintei, e agora vamos lutar? Ele disse, não, vá agora encerar o carro, vá agora encerar o carro lá. Foi desta forma. Deixa eu dizer para você, meu querido irmão, para amadurecer, vez por outra, eu e você precisamos passar por um deserto, voltar atrás um pouco. Há 3 tipos de pessoas. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. O inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas o tolo, ele não aprende nunca. Que tipo de pessoa, que tipo de crente você é? Deixa eu dizer para você, concluindo essa palavra, deixa eu dizer para você o que você está aprendendo no momento que nós estamos vivendo agora, de termos que nos recolher, de estar em casa, de ficar quieto. O que você está aprendendo esses dias? Isso está servindo para você amadurecer? Servindo para você crescer? O que você está aprendendo? O tolo, ele está dizendo, olha, isso é juízo de Deus. O inteligente, ele está dizendo o seguinte, olha, isso pode até ser juízo de Deus, mas também é um juízo de Deus sobre a igreja. Porque a Bíblia diz que primeiro vem o juízo para a igreja. Terceiro, é o sábio. O sábio está procurando amadurecer esses dias. Ele está observando todas as coisas. Ele está observando o privilégio hoje de estar próximo ao seu filho o dia todo. O sábio, ele está ficando perto da sua esposa. O sábio, ele está aprendendo a valorizar a sua mulher que limpa a casa, a sua mulher que faz comida, a sua mulher que lava louça, a sua mulher que troca as crianças, a sua mulher que passa a roupa. Ele está olhando e valorizando muito a sua esposa. Isso é o sábio. Ele está olhando e começando a dar valor na sua família, no seu filho, na sua esposa e vice-versa. Ele está tendo, o sábio, ele está tendo um tempo para descansar. Você está lembrado que no dia 13 de dezembro do ano que passou, eu disse a todos vocês, eu disse que este ano de 2020 nós estaríamos funcionando como um ano do jubileu, deixar as pessoas descansar e que todos os feriados era para o pai se dedicar à família, dedicar à esposa, dedicar aos filhos. Você está lembrado disso? Deus é maior. Ele não quis dedicar apenas os feriados a nós, mas Ele está dedicando a nós um tempo maior. Pegue esse tempo que você está tendo, vá dormir, vá descansar, vá ler a Bíblia, vá orar, vá meditar, vá conhecer melhor a sua esposa, conhecer melhor o seu filho, vai deitar no chão com ele, fique lá, comece a valorizar
os trabalhos dos filhos da sua esposa e vice-versa. Comece a viver um pouco mais junto com a sua família. Seja sábio. Esses dias Deus está dando a você. Eu estou dizendo para você e eu estou fazendo isso também. Há muito tempo eu queria arrumar o meu gabinete. Eu queria colocar os livros em ordem, as minhas apostilas em ordem. São 41 anos de papel que eu ajunto. Eu estou trabalhando com isso, juntando os papéis, classificando. Como eu encontrei coisas boas esses dias nos meus papéis. Como eu encontrei coisas que me fizeram até mesmo chorar de alegria. Ver promessas de Deus de 40 anos atrás, que eu havia apenas escrevido, estava lá escrito nos meus papéis, nas minhas anotações, que eu nem lembrava mais. Deixa eu dizer para você, aproveite esse tempo que você tem. Rapaz, moça que está me ouvindo, arrume o seu quarto, arrume o seu guarda-roupa, arrume lá a sua cozinha, coloque as coisas em ordem, mãe. Coloque essas coisas, aproveite bem o seu tempo, seja sábia. A Bíblia diz que é para nós remir o tempo, organizar o tempo, porque os dias são maus. Eu quero concluir essa palavra dizendo a você que esse processo que nós estamos passando sirva para cada um de nós, eu e você, nós todos que aqui estamos, para amadurecer, porque amadurecer é preciso. Que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe Palmas, abençoe o Tocantins, abençoe o Maranhão, abençoe o Brasil e abençoe o mundo também. Grande abraço.